Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 3 do quarto trimestre, e o tema é Não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. O texto bíblico básico está em Êxodo capítulo 20, versículos de 4 ao. A idolatria não é apenas adorar imagens. Essa é a primeira consideração que nós devemos fazer quando a gente trata desse assunto, que é tão sério, que é tão recorrente nas Escrituras. Mas a idolatria representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Podem ser, inclusive, as nossas próprias imaginações. Por incrível que pareça, hoje já se discute a questão da idolatria emocional. Mas sobre isso vamos falar daqui um pouquinho mais. Mas eu quero que você reflita sobre isso. No segundo mandamento que o Senhor entrega a Moisés no Sinai, Deus ordena que o povo não faça ídolos, ou não faça imagens de ídolos para servir de adoração, pois esse era o costume dos povos cananeus. A arqueologia tem revelado que a cultura cananeia, a cultura religiosa cananeia, era fundamentada em ídolos e estátuas, imagens e representações físicas das divindades cananeias. Era muito comum naquele tempo. E Deus, querendo que seu povo fosse diferente, querendo que seu povo não se voltassem para aquele tipo de adoração, proíbe taxativamente que fossem feitas qualquer tipo de representação da divindade ou qualquer tipo de representação de Deus, fossem de coisas terrestres, marinhas ou qualquer outra imaginação que a gente pudesse ter. No primeiro mandamento, como nós vimos na lição passada, Deus exige exclusividade na adoração que devemos a Ele. Mas no segundo mandamento, Ele proíbe explicitamente que qualquer tipo de ídolo ou imagem ocupe o lugar que é dele nas nossas vidas, na nossa adoração. E a declaração que Isaías entrega ao povo sobre a questão da adoração é muito enfática. Isaías 42, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Nem o meu louvor às imagens de esculturas, evidentemente. Então, a adoração a divindades, a adoração a imagens, característica daquelas sociedades que são consideradas idólatras. E, portanto, nós, os cristãos, devemos ter cuidado em não transgredir esse mandamento, que pode nos colocar em rota de colisão. E, como veremos, a idolatria traz consequências graves, não só para aqueles que as cometem, mas para gerações que sucedem a essas pessoas. Então, é um mal que não pode ser mantido no meio do povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, veja que o segundo mandamento nos ensina que o Senhor não quer ser representado por formas visíveis e que quaisquer coisas desviem a nossa adoração, que é somente dele. Veja o que diz na sequência desse mandamento: não farás para ti imagem de escultura, dizendo o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Portanto, não há a menor possibilidade de você fazer imagens, adorar a ídolos, sem transgredir claramente aquilo que as Escrituras determinam. Vamos agora dar uma olhada mais diretamente sobre o segundo mandamento. Primeiro, é uma ordem clara de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Quando as Escrituras dizem não terás outros deuses, ela trata explicitamente de imagens.
ela trata nitidamente de alguém ou alguma coisa que ocupe o lugar que é de Deus nas nossas vidas. Não se devem fazer imagens de escultura, nem de qualquer coisa que represente aquele que é o Criador de todas as coisas. A nossa adoração deve ser prestada somente a Ele, sem qualquer tipo de intermediário visível. Veja só, as igrejas católicas e as igrejas ortodoxas criaram uma forma sutil de praticar a idolatria. Eles criaram aquilo que eles mesmos chamam de dulia, latria e hiperdulia. O que seria isso? A palavra dulia, ela vem do grego, o significado é serviço ou escravidão. A palavra doulos, que é servo, que é escravo, vem dessa mesma origem. E, portanto, a dulia refere-se a um tipo de veneração ou honra dada a santos e anjos, mas que é distinta da adoração devida somente a Deus. Esse é o que as igrejas católicas e a igreja ortodoxa justificam para aquilo que eles chamam de venerar, respeitar, reverenciar os ídolos que eles criaram. E quais são esses ídolos? São os santos, principalmente da igreja católica. Tá ok? A outra palavra que eles utilizam é latria. A palavra latria também vem do grego e significa adoração ou serviço religioso. Essa palavra é usada para descrever a adoração suprema, exclusiva, que se deve somente a Deus. Entretanto, essa mesma palavra é colocada quando se trata de relacionamento com algumas das principais divindades da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Ortodoxa ainda mantém o uso de imagens, o uso dessas representações visíveis de Deus em suas reuniões, tanto em suas celebrações, quanto em seus ambientes de culto. Eles todos mantêm esse tipo de imagem ou de representação de Deus. Então, tanto a dulia quanto a latria caracterizam um tipo de desobediência a esse mandamento que nós acabamos de citar. E a outra palavra que eles também utilizam, que é a hiperdulia. A hiperdulia é algo como além ou superior, uma veneração que seria acima da dulia. Essa veneração, a Igreja Católica principalmente, a utiliza em relação a Maria. Então, a Maria, eles não praticam apenas a dulia, que é a reverência, que é o respeito, que é a veneração. A Maria, eles têm um tratamento que chamam hiperdulia, ou seja, é algo que é acima da reverência que é dada, que é feita aos santos. Ela é reservada somente a Maria, a mãe de Jesus. Por isso que eles têm um tratamento tão especial com ela, e tanto respeito e tanta veneração. O segundo mandamento vai além da proibição de imagens físicas. Isso aqui é bastante interessante a gente pensar. O segundo mandamento trata da exclusividade da adoração e da natureza invisível de Deus. Ao proibir as imagens, Deus está reafirmando sua transcendência e sua unicidade. Um exemplo claro de transgressão a esse mandamento foi o que os judeus fizeram no deserto, que está narrado no capítulo 32 de Êxodo, com a confecção do bezerro de ouro feito por Arão e as pessoas que estavam junto com ele naquele instante. Portanto, a proibição explícita no mandamento não é apenas contra as imagens esculpidas, mas contra qualquer tipo de substituto de Deus que possa ser adorado ou, como a Igreja Católica às vezes se refere, venerado. Isso inclui tanto ídolos que seja físico, mental
ou emocional. Essa não é um assunto que a gente trata com muita frequência nas igrejas. Em geral, quando nós nos referimos à idolatria, associamos isso a alguma imagem, algo que nós possamos ver, algo físico. Entretanto, a idolatria, a veneração, pode ir além daquilo que é visível. Como eu disse, pode ser algo que esteja na mente ou nas nossas emoções. E isso é mais grave e nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Veja só, a ideia de ídolos mentais ou emocionais referem-se a qualquer coisa ou conceito que ocupe o lugar de Deus no coração, mente ou emoções de uma pessoa, servindo, claro, como um substituto para devoção e adoração devidas apenas a Deus. Aparentemente, nós até podemos questionar, mas como eu posso ter um ídolo mental ou um ídolo emocional? Veja só, esses ídolos, eles evidentemente não são físicos, mas são criados e mantidos internamente, influenciando nossos pensamentos, nossos valores e os nossos comportamentos, evidentemente. Eu quero apenas citar exemplos para que se torne essa coisa mais clara para cada um de nós. O que é um ídolo mental? O ídolo mental é uma ideia, convicção ou pensamento que toma o lugar de Deus em nossa mente. Pode ser uma imagem distorcida de Deus ou um conceito que se coloca acima dos ensinamentos divinos. Um exemplo de ídolos mentais pode incluir o orgulho intelectual, quando a confiança está nas habilidades intelectuais, na nossa capacidade, nos nossos títulos, aquilo que nós temos, aquilo que nós adquirimos, advindos de nosso esforço intelectual, nosso trabalho mental, e isso caracteriza-se por ser algo que nós simplesmente colocamos acima de qualquer coisa. O orgulho por conta da aquisição de títulos, a vaidade por conta da aquisição de títulos, pode nos tornar idólatras a respeito disso. Você pode até questionar, mas como eu vou fazer isso? A partir do momento em que você supervaloriza esse tipo de aquisição e coloca-os em primeiro lugar, acima inclusive de Deus. Então o orgulho intelectual é uma forma de idolatria que você pode chamar de idolatria mental. Crenças distorcidas em Deus, por exemplo. Às vezes, as pessoas podem criar em suas mentes uma imagem de Deus que não corresponde àquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, ser Deus apenas como um juiz severo, como alguém que está aí à nossa disposição, que com 2 toquezinhos no botão de um computador nós conseguimos a resposta que queremos. Um Deus que está aí para realizar os nossos desejos. Um Deus que está aí para atender os nossos caprichos. E que nos obedece a partir do momento em que nós simplesmente damos ordens para Ele. Esse tipo de idolatria ele está muito em voga hoje nas nossas igrejas. Esse tipo de idolatria de relacionamento com Deus, ele está muito em voga, porque nós colocamos esse tipo de comportamento acima de Deus, acima daquilo que Deus é de verdade. Então, é muito complicada essa situação que muitas vezes nós erramos, nós cometemos esse tipo de erro. E o que seria um ídolo emocional? Um ídolo emocional envolve sentimentos ou necessidades que são colocadas acima da divindade, acima de Deus verdadeiro, e que se tornam o foco da vida e da devoção dessas pessoas. Esses ídolos se manifestam quando as emoções ou desejos dominam o coração e se tornam a prioridade. Quer um exemplo disso? A dependência emocional de pessoas. Quando uma pessoa depende excessivamente de outra para encontrar sentido, felicidade ou segurança, atribuindo a alguém um papel que deveria ser ocupado por Deus. Isso nós temos muito, principalmente quando nós observamos hoje o modelo de relacionamento das pessoas umas com as outras.
Muitas vezes, pessoas são colocadas no lugar de Deus para a gente. Pessoas são colocadas no lugar daquele que é de fato quem deveria receber toda a nossa atenção e adoração. Uma outra coisa é a busca por satisfação em bens ou sucesso. Quando a felicidade ou o valor pessoal são baseados em realizações, status e posses, em vez de encontrar satisfação no verdadeiro Deus. A nossa sociedade hoje, ela recebeu um rótulo de sociedade líquida, onde tudo é volátil, onde nada é estável. Esse comportamento, essa atitude ao tornar tudo substituível, ao tornar tudo passageiro e muito rápido, nós acabamos por criar essas imagens, esses ídolos mentais que vão influenciar muito fortemente a nossa conduta e o nosso relacionamento com os outros. Resumindo, o que a gente pode concluir? Os ídolos mentais e emocionais são substitutos para a verdadeira adoração a Deus, ocupando o espaço que deveria ser reservado à fé, à confiança e o amor que nós devemos dedicar a Deus. Ainda podemos dizer que esses ídolos podem ser mais difíceis de identificar do que os ídolos que nós criamos com as nossas imagens. Por quê? Porque eles estão enraizados na mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas são igualmente prejudiciais à nossa vida espiritual. Quantas vezes nós deixamos, por exemplo, de ir ao culto porque nós não estamos bem emocionalmente, porque nós não estamos nos sentindo bem, e aí a gente acaba cometendo esse tipo de idolatria. Deus explica que Ele é um Deus zeloso e que não compartilha sua glória com ídolos ou imagens feitas por seres humanos. Isso nós não podemos esquecer. A idolatria, portanto, não é apenas desviar-se de Deus, mas também corromper a própria adoração que deve ser prestada somente a Ele. O que nós podemos ver? Veja só. Há algo de muito mais grave do que simplesmente nós cometermos um ato idolátrico. Porque isso pode afetar não somente a nós, mas afetar aqueles com quem nós convivemos e, indireta, até aqueles que descendem de nós. Veja só o que diz Êxodo capítulo 20, versículos 3 até o 6. Ouça. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento. Agora, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Nesse texto, o que está claro aqui é que a idolatria, ela não prejudica somente aqueles que as praticam, mas ela pode afetar as próprias gerações futuras. De alguma forma, porque a idolatria ela acaba por influenciar. Veja, por exemplo, o caso que acontece no Brasil com a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Quem já esteve em Aparecida do Norte, em São Paulo, e que já visitou os lugares onde a imagem da santa apareceu, o lugar onde ela está, a igreja construída em sua homenagem, o que se faz ali em termos de romaria. Veja só, tudo isso teve origem quando 3 pescadores encontraram uma imagem, ou supostamente encontraram uma imagem, e começaram a partir dali a adorar aquela imagem. Eles foram os que adoraram. Mas quanto dano aquela adoração daqueles 3 pescadores não
provocou em quantas gerações. Eu não tenho aqui, eu não me lembro a data que eles encontraram aquela imagem, ou que eles criaram aquela imagem, mas de lá para cá, a cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo, ela é sustentada por romeiros, por pessoas que vão ali por puro ato idolátrico. É isso que significa que Deus pode punir gerações e gerações por conta de um ato de idolatria de uma pessoa. A mesma coisa nós podemos considerar na história de Portugal, no Santuário de Fátima em Portugal, ou na França com o Santuário de Lourdes, que são santas com as mesmas características, as mesmas formas de manifestação, e que foram adoradas por aqueles que as descobriram e que até hoje elas provocam esse tipo de pecado entre os cristãos. Então veja que não é uma coisa muito simples isso que nós acabamos de ler aqui. Nesse texto, Deus adverte que a idolatria traz consequências para gerações futuras. A infidelidade de uma geração pode impactar as seguintes, gerando ciclos de desobediência e de maldição. Veja só, como eu disse, o Santuário de Lourdes na França, o Santuário de Fátima em Portugal, o Santuário de Aparecida aqui no Brasil, o Santuário de Medjugorje na Iugoslávia. E você pode espalhar esse tipo de problema no mundo inteiro. Eu citei aqui apenas os mais conhecidos, como você tem no México a imagem, a Santa Guadalupe, como você tem em vários outros países da América do Sul, uma imagem muito parecida, ou um tipo de idolatria muito parecida com o que ocorre no Brasil com Aparecida. Então note que é muito grave essa situação da idolatria praticada por pessoas que vai influenciar gerações e mais gerações. Note que a idolatria não afeta apenas o indivíduo, pode afetar a sua descendência, levando a consequências espirituais, eu diria, gravíssimas. Mas, graças a Deus que o Senhor não apenas ameaça, não faz apenas ameaças àqueles que são idólatras, mas Ele promete também bênção àqueles que são obedientes. Veja aqui o que diz o versículo 6. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o fato de hoje estarmos nos submetendo claramente àquilo que as Escrituras ordenam, isso nos assegura, de alguma forma, que Deus continuará abençoando aqueles que virão depois de nós, até porque seguirão os mesmos valores e os mesmos modos de servirem a Deus. Veja que Deus quer ser ouvido e não visto. Como que Deus se revela a nós nas Escrituras? Por meio da palavra. Deus nunca exigiu que se fosse feita uma imagem dele. Aliás, este é um dos princípios por trás do fato de a Bíblia dizer que ninguém nunca viu a Deus. Por quê? Se alguém tivesse visto Deus fisicamente, com certeza iria fazer imagens dele. E ele disse que não se mostraria, que não se deixaria ver. Quando Moisés insiste em vê-lo, ele faz uma demonstração para Moisés de que não se revelaria. Então, Deus ele quer da gente a adoração, e não que a gente fique olhando para a sua imagem, contemplando ali aquela imagem dele. Nós precisamos ter cuidado com os ídolos. Veja só, nós, os servos de Deus, devemos evitar todo tipo de idolatria, seja externa, com imagens físicas, ou internas, com ídolos que a gente chama de ídolos no coração. Tudo o que coloca algo ou alguém acima de Deus se torna um ato de idolatria nas nossas vidas. Devemos lembrar que podemos idolatrar coisas como dinheiro, status, prazer ou até mesmo nossas próprias ambições.
é necessário examinar o coração, identificar ídolos sutis que podem afetar o nosso foco a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 23, há uma advertência severa quanto a isso. O Senhor diz o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Exatamente por conta disso. Porque é nele que se alojará todo tipo de ídolo que nós podemos criar e deixar isso no lugar de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O nosso coração, a nossa mente, as nossas memórias devem ser preservadas sempre no sentido de adorar a Deus e nunca de colocar qualquer substituto no seu lugar. A idolatria não se limita, como já disse, a estátuas e esculturas. Pensamentos e ideias que colocam algo no lugar de Deus também são formas de idolatria que praticamos. Criar em nossas mentes uma imagem de Deus que se conforma aos nossos desejos, não tenha dúvida, é uma forma de agir com a idolatria. Portanto, devemos ter cuidado para não moldarmos a imagem de Deus de acordo com a nossa conveniência, mas sim adorá-lo conforme a sua palavra nos revela. É isso que nós precisamos fazer. Concluindo, nós podemos afirmar o seguinte: princípios na vida cristã que não devem ser esquecidos ou quebrados. O segundo mandamento é um deles. Nós não podemos nos esquecer a prioridade que devemos dar a Deus e a necessidade que temos de adorá-lo com exclusividade. Nada, ninguém ou coisa qualquer pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E quando nós entendemos a seriedade da idolatria, nós percebemos que ela vai além de imagens físicas e inclui tudo que pode tomar o lugar de Deus nos nossos corações e nossas mentes. Então, obedecer aos preceitos e mandamentos bíblicos, bem como aos seus princípios, é viver uma vida plena de reverência e dependência de Deus, reconhecendo que Ele não divide a sua glória com mais ninguém. E eu queria agora fazendo algumas aplicações sobre o que acabamos de falar. E eu gostaria que você atentasse para isso. Primeira, vamos priorizar Deus acima de todas as coisas. O texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, deve estar na nossa memória constantemente. Não terás outros deuses diante de mim. Examine sua vida para identificar se algo está ocupando o lugar de Deus. Eu não sei como é o seu relacionamento com Ele. Eu não sei como você se comporta como servo de Deus. Mas dá uma olhada no seu interior, lá dentro, onde só você conhece, o que você guardou, e veja se não tem nada que está ocupando o lugar de Deus. Isso pode incluir seu trabalho, dinheiro, relacionamentos, ou até mesmo o desejo de você ser reconhecido, ser prestigiado, ser admirado pelas pessoas. Coloque Deus em primeiro lugar e permita que Ele seja o foco principal de sua adoração, de seu culto, de sua devoção. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é: evite a criação de imagens mentais de Deus. Você pode, mas como assim? Veja, Isaías 42:8, o que diz? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro eu não darei. Olha só, não limite Deus a uma visão particular ou distorcida. Muitas vezes nós criamos um conceito de Deus que se ajusta aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios medos. Isso é tão claro que se você perguntar a 100 pessoas diferentes quem é Deus, e não
se limitar a uma resposta superficial, você vai perceber que cada pessoa tem uma imagem de Deus diferente. E é nisso que nós corremos o risco de criar uma imagem de Deus que não é a imagem verdadeira. Busque, portanto, conhecer a Deus conforme Ele se revela na Bíblia e não de acordo com aquilo que você acha que Ele é. E para isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Bato mais uma vez nessa tecla. Nós somos pouco profundos nas Escrituras e muito ricos na nossa imaginação. Isso é perigoso. A terceira aplicação que eu gostaria de falar: reconheça os ídolos emocionais e os ídolos mentais. Não pense que a idolatria é só com relação a uma imagem física, algo que você coloca na parede ou num nicho qualquer para você olhar e adorar. Avalie suas emoções, seus pensamentos para identificar possíveis ídolos internos. Isso pode incluir a dependência emocional de pessoas, a busca por satisfação em bens materiais ou até ao medo excessivo. Veja o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Percebe a profundidade desse texto? O que seria confiar no nosso próprio entendimento? É interessante. Confie em Deus para suprir suas necessidades, cure as feridas emocionais que o levam a substituir a confiança nele, em outras coisas. Nós hoje vivemos sob o signo de uma doença terrível. Aliás, várias doenças terríveis. Mas duas delas chamam a atenção, que é a depressão e a ansiedade. E quando você começa a analisar a origem desses dois problemas que afetam psicologicamente o ser humano e, consequentemente, afeta fisicamente também, você percebe que a origem deles está em frutos da nossa imaginação. É algo muito sério você hoje está vivendo sob esse tipo de problema. Mas nós jamais podemos imaginar que depressão e ansiedade, por exemplo, possam ser consequências de nossa maneira de ver Deus nas nossas vidas. E a quarta aplicação que eu queria fazer: pratique uma adoração verdadeira e pura a Deus. O Senhor se revela por meio da sua palavra, não por meio de imagens ou representações quaisquer que sejam. Como eu disse, Deus nunca se mostrou exatamente para evitar qualquer tipo de idolatria ou qualquer tipo de representação dele que nós pudéssemos criar. Lembre-se de que a adoração não se limita a rituais ou a práticas religiosas. Envolve vida de obediência, submissão à vontade de Deus. E eu queria dizer para você agora: pergunte-se se sua adoração é genuína ou se está limitada a formas externas, sem uma verdadeira atitude do coração. As Escrituras nos previnem contra isso, que um dia Deus vai nos julgar e vai revelar os desígnios de nossos corações. Muitas vezes nós podemos achar que está tudo muito bem entre nós e Deus. Mas o que tem dentro de nós? O que está no nosso coração, no nosso interior? O que está nos controlando, nos dominando? Esses são os desígnios de nossos corações. E é com base nisso que nós seremos julgados em nossos procedimentos. Como dizem, Deus vê a intenção e não o ato necessariamente. E por fim, nós devemos proteger a próxima geração. Nossos filhos, por exemplo, aqueles que estão do nosso lado. Nós devemos protegê-los do perigo da idolatria.
como diz Êxodo capítulo 20, versículo 5. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam. Eu já vi esse texto ser usado muitas vezes para se referir à maldição hereditária por conta de uma herança que as pessoas deixam. Mas isso fala diretamente a respeito de um ato de idolatria que pode influenciar as futuras gerações. Portanto, ensine seus filhos e as gerações futuras sobre a importância da adoração exclusiva a Deus e dos perigos que a idolatria representa. Ajude-os a desenvolver uma fé verdadeira e sólida, explicando que a idolatria vai além das imagens físicas e inclui tudo que pode tomar o lugar de Deus nos corações deles. Que o Senhor nos ajude a abrir os olhos e a evitar qualquer tipo de idolatria. E hoje eu não falei a respeito de um tipo muito comum de ídolo que vem ocupando o lugar no coração de muitos cristãos. Os artistas que estão nas igrejas hoje. Por exemplo, se disser que o cantor tal vai estar na igreja, precisamos chegar meia hora mais cedo, porque senão não encontraremos lugar. Se disser que o pregador fulano de tal vai estar na igreja, é a mesma coisa. E o que significa isso, senão um tipo de idolatria a essas pessoas? Cuidado com o modo como você cultua a Deus. Que o Senhor te abençoe. 6.